O Sinal Verde Podcast tem o apoio de Flaneg, para Inset Dedetizadora, Zelador Tech, Ederson Longini Investimentos, Augusto Pisos, Orquidário Rio Preto, RG Prime e Tati Bronze. Olá, telespectador. Hoje, no nosso 5º episódio do Sinal Verde Podcast, temos novidades. Nosso podcast está se ampliando. Novos temas surgirão pela frente. E hoje nós vamos começar com o Dr. Paulo. E a Elaine está aqui comigo também. Seja bem-vinda, Elaine, na apresentação junto comigo. É um prazer recebê-la aqui, tá? No nosso Sinal Verde Podcast. Muito obrigada, é um prazer, obrigada pela oportunidade. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, Elaine? Tudo e vocês? Bem, graças a Deus. Então tá hoje bom. o Dr. Paulo que é dentista, é também médico otorrinolaringologista e especializado em cirurgia de crânio maxilofacial pela FAMERP. O doutor hoje vai falar para a gente das vias aéreas superiores, que são as mais afetadas agora no outono e no inverno. É isso, né, doutor? Isso, vamos discutir um pouco sobre isso. Falando assim de resfriados e gripes, que é o mais comum, né? Não é a mesma coisa, né, doutor? Resfriado e gripe tem uma pequena diferença. Sim, tem uma grande diferença. Primeiro que são vírus, mas são vírus diferentes. Quando a gente fala de gripe, a gente pensa no influenza, que é o H1N1, H1N2. Agora, o resfriado já é outros vírus, tá? Tem o rinovírus, o adenovírus, tem até o coronavírus. Então, são vírus totalmente diferentes, com sintomas inclusive diferentes. A gripe, a gente foca mais naquela dor no corpo, o paciente fica bem prostrado, ele sente febre, às vezes uma febre alta. Agora o resfriado não, o resfriado já é mais um sintoma de coriza, o paciente fica só um pouco mais, pode ter uma tosse, então é bem mais brando que uma gripe. E a que se deve esse aumento no outono e no inverno, doutor? Por que aumenta nessa data? Vários motivos. Um dos primeiros motivos é por causa do clima. As pessoas ficam mais aglomeradas e aí há o contágio de pessoa para pessoa, porque são vírus que são transmitidos através do ar. E também, na nossa cidade, tem uma baixa umidade. E isso predispõe à proliferação do vírus. A gente está muito longe da praia, né, doutor? Está muito longe. Aí a umidade é baixa. Sim. É isso aí. E também a imunidade fica baixa. Como a gente poderia aumentar essa imunidade, doutor? Se alimentando bem, se hidratando bem. E uma dica que eu dou para todos, não é para quem tem problemas de nariz ou problemas de via aérea, é necessário fazer uma boa higiene nasal, tá? Então, lavagem nasal, principalmente nesse clima seco, é fundamental, porque o vírus, como a gente está falando, ele começa pela via aérea. Se a gente mantém ela bem limpinha, a chance de contágio é bem menor. E qual que é a forma adequada de fazer essa lavagem, assim, em casa mesmo? Como que a gente pode fazer, doutor? A lavagem nasal ela não tem tanto segredo, não. Não tem soro? É com soro? Como que funciona? É com soro, isso, é com soro. Pode ser um soro aquecido, morninho. E a gente tem dispositivos próprios, mas pode ser realizado com seringa, desde que seja feito com baixa pressão, para não prejudicar o ouvido. A gente injeta, né, de uma forma que com a cabeça um pouquinho tombada, para que esse líquido não vá nas vias auditivas, e isso permite que faça uma boa lavagem, uma boa hidratação das vias aéreas. Ah, legal. Ótima dica, né? E além das gripes e resfriados, tem também a sinusite que dá bastante nessa época, né, doutor? Tem bastante. E aí essa sinusite, ela pode prover dessa gripe? A gripe pode virar essa sinusite ou uma coisa não tem? Sim, pode, tá? O resfriado comum é um tipo de sinusite. A gente chama de rinocinusite viral, tá? Que é um resfriado comum, popularmente dito. O resfriado comum, ele dura em média de 7 a 10 dias. Mas, às vezes, ele pode ter um acúmulo de secreção nas vias aéreas. Na região aqui desses ossos da face, tem uns buraquinhos, né, que a gente chama de seios da face. Eles podem se acumular de
de secreção mesmo, propriamente dita. Essa secreção, ela vira a se contaminar com bactérias, e aí o paciente ele começa a apresentar febre, uma febre alta, dores importantes, nariz obstruído. Pode ter aquela secreção mais esverdeada, que pode sair pela aqui para frente ou por trás. Que já vem daqui dessa região da sinusite, Exatamente. né? Então, aquela gripe, aquele resfriado que acumulou muita secreção, que o paciente não fez uma higiene nasal adequada, pode sim evoluir para um quadro bacteriano, que aí já é uma sinusite bacteriana que tem que ter uns cuidados especiais. A rinite já é diferente um pouco, né? Ela já é aquela secreção mais líquida mesmo, assim, que fica insistente. É isso mesmo, doutor? Exatamente, exatamente. A rinite, ela é um processo inflamatório e não infeccioso. Existem vários tipos de rinite. A rinite mais comum é a rinite alérgica. Mas, geralmente, os pacientes cursam com bastante coceira, porque é um processo alérgico. Então, coça o nariz, coça o olho, coça a orelha. Espirra, fica espirra pingando. bastante. Esse pinga-pinga que você está falando é uma coriza mais hialina, é uma transparente. É bem diferente da sinusite, Sim. né? Mas o nariz também fica entupido. E um jeito bom também de prevenir essas rinites também é lavando o nariz, limpando o nariz. E depois que já tá com a sinusite, qual que é o tratamento para ela? Qual o tratamento? Fazer remédio, medicações, como tratar? Depois que a gente tem uma sinusite aguda, aí provavelmente a gente vai precisar sim de passar com um especialista para ver se essa sinusite é uma sinusite pós-viral, que tem um tratamento específico, ou é uma sinusite bacteriana. Se for uma sinusite bacteriana, vamos ter de fazer uso de alguns antimicrobianos, alguns cuidados a mais. Doutor, no inverno algumas pessoas reclamam muito de sangramento nasal. É devido a quê? Tem como evitar? Depois que aconteceu, o que tem que fazer? Como que a pessoa deve agir? O sangramento nasal, ele está muito relacionado com a umidade. O nosso nariz e os seios da face, eles funcionam muito bem com uma umidade de 88%. Está muito longe da nossa umidade que a gente está presenciando nos dias de hoje, que está gerando em torno de 13% a 15%. E aí, as vias aéreas, elas ficam mais ressecadas. O nariz, ele é um ambiente que tem bastante vasinhos, bastante artérias. Essas artérias, elas podem ressecar e sangrar. Se o paciente, ele já é, por exemplo, um senhor, que ele já faz uso de algumas medicações, ou um paciente que já tem alguma alteração da própria coagulação, esse sangramento é intensificado. E é por isso que no inverno e também em umidades baixas, o risco de sangramento é maior. E está lotando os nossos prontos-socorros. Doutor, falando um pouquinho especificamente de febre, quando é considerado febre? A partir de qual grau que é considerado febre? Todo mundo fala 37,5 ainda é estado febril. A partir disso que é febre. Como saber qual é a febre mesmo? Essa pergunta é bem interessante, porque mudou recentemente isso. Até o ano passado, a gente considerava febre 37,8. Acima de 37, a gente considerava como estado febril, mas não era febre. Hoje, a gente já considera acima de 37,3 como febre. Então, mudou um pouquinho. Mas até o ano passado era 37,8 como febre. Porque a gente sempre tem essa dúvida, né? Falar a partir de quando que tem que dar medicamento ou não, né? O antitérmico, e é só esse tipo, quando tem gripe, resfriado, tudo, quais os remédios que entram? Anti-inflamatório, antibiótico, antitérmico, qual remédio dá ali no momento? Como gripe, resfriado, são todos vírus, o melhor modo de você ter uma cura satisfatória é você realmente eliminando a carga viral. E como que você vai eliminar a carga viral de um vírus que ele tem como o nariz a sua via de entrada? Deixando esse nariz o mais limpo possível, com lavagem nasal, com soros. Eu
tá com um pouco de dor no corpo, deu um estado febril, entrar com medicamentos analgésicos, antitérmicos, lembrando que não pode usar de forma indiscriminada porque pode falsear algum sintoma mais grave. Agora, a partir do momento que esse paciente ele já está com mal-estar importante, já tem uma febre maior que 38 graus, já tem uma dor importante na região dos seios da face, aí esse paciente ele já é um candidato a gente pensar na possibilidade de entrar com o antimicrobiano, o famoso antibiótico. Doutor, então assim, evitar alguns horários, ficar exposto ao sol também é importante. Em casa, como que o pessoal pode se prevenir? Às vezes as pessoas falam, deixa um pano umedecido, alguma coisa nesse sentido, as janelas bem abertas, arejado. Que dica, assim, que o senhor pode dar para dentro de casa mesmo e ao se expor ao sol? Eu vou dar uma dica aqui bem controversa na nossa cidade. Ar-condicionado, tá? O ar-condicionado, eu sei que ele nos alivia do calor de São José do Rio Preto, mas ele gera um ar pra gente frio e seco. Então, não é o melhor dos ambientes para um nariz saudável. O que eu oriento é sempre um umidificador de ar, tá? Eu não tenho umidificador de ar. Um balde com água, uma toalha umedecida no ambiente que você está. Evitar, sim, ficar exposto ao sol em horários de maior calor, né? Maior intensidade de sol mesmo, que é depois das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então, isso já ajuda bem, tá? Evitar traumas. Por exemplo, pacientes que têm rinite, que às vezes coça muito o nariz, acaba provocando um trauma, acaba sangrando esse nariz, evitar, tá? Manter sempre essa rinite aí bem tratada, para não ocorrer esses problemas. Certo, o senhor falou da lavagem com o soro. O soro é aquele que compra em farmácia ou aquele que faz em casa também é útil para isso? Tanto faz, tá? Tanto faz. O que é comprado na farmácia, ele já está pronto, tá? Agora, é sim possível pegar uma água filtrada e fazer um sorinho a partir disso. E como faz o soro? Depende de cada paciente. Se for aquele paciente que ele não tem nenhuma patologia no nariz, um sorinho, como se fosse um sorinho caseiro mesmo, com sal ali, um pouco de sal, tem a concentração correta que a gente pode passar e quando o paciente precisa, é uma opção. Às vezes, o paciente precisa de alguma dosagem de bicarbonato, tá? E às vezes precisa até de xilitol. Xilitol é um adoçante, né? Que a gente mistura 3 sachêzinhos de 5 gramas, vai dar 15 gramas, em 240 ml de soro fisiológico comum. Isso também ajuda bastante, mas é mais usado em pós-operatórios. Bacana. Falando das vias aéreas ainda, o ouvido entra também nas vias aéreas. Entra. A dor de ouvido. Pode falar um pouquinho sobre a dor de ouvido? Quando dá a dor, o que fazer para aliviar essa dor de ouvido quando dá dor? Então, o ouvido depende de muitas coisas, né? A dor de ouvido, ela pode ser por uma infecção ou pode ser por uma disfunção da tuba. Relacionado com o nariz, a gente vai ter uma disfunção da tuba. Por quê? O ar ele tem que entrar pela cavidade nasal e chegar até o ouvido, para deixar bem ventilado esse ouvido. E tem o espaço, um canalzinho que a gente chama de tuba auditiva. Se porventura essa tuba auditiva ela não está bem patente, não está aberta o suficiente para ventilar esse ouvido, vai causar dor. É muito semelhante àquela dor que você sente quando vai descer a Serra do Mar, ou quando vai fazer algum mergulho, ou quando vai viajar em avião. Agora, quando é uma dor relacionada a otites, que são infecções do ouvido, são dores totalmente diferentes. E pode sim uma gripe desencadear uma otite? Pode. De que modo? Da mesma forma que essa otite, que essa gripe, que esse resfriado causou uma sinusite. Há um acúmulo de secreção que das vias aéreas aqui, dos seios da face,
eles chegam até a orelha média, que é uma parte do ouvido, através da tuba auditiva. Aí essa secreção acaba se infectando com bactérias e aí promove um quadro bem característico aí, que a gente sente bastante dor, bastante incômodo, que é a otite média, a famosa otite média, que quando muito intenso até sai pus pelo conduto aí, pelo ouvido. Certo. E sempre a gente é criança, a mãe fala assim, menino, você tá com gripe, não anda descalço, não toma água gelada. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Isso é mito. Porque a gripe ou o resfriado, ele nada tem a ver com o fato de você andar com o pé descalço ou tomar água gelada, tomar um picolé. Não tem nada a ver. O que acontece é que algumas pessoas têm certas sensibilidades. Assim como existe pessoas que têm alergia ao suor, existe pessoas que têm alergia ao frio, né? Que antigamente falava, tá com friagem. Então, falar andou com o pé descalço, deu problema na garganta. Não. Tem uma sensibilidade ao frio e aí desencadeou esse probleminha. Mas não é uma gripe e não é um resfriado. E quando tem uma dor de garganta, uma febre é a mesma coisa? Também não é necessário evitar o gelado, a friagem? Ou aí já é um pouquinho diferente? Tá com febre, não beber gelado, não tomar vento? A dor na garganta? Não, é o oposto, tá? Quando a gente está com febre, a gente tem que descobrir a causa dessa febre, porque a febre não é doença, a febre é um sinal do nosso corpo dizendo que tem algo errado. Reagindo a alguma coisa. Exatamente, a gente tem que achar a origem disso. Mas a gente tem que abaixar essa temperatura. Tomar líquidos gelados, banhos gelados, ajuda a gente diminuir essa temperatura. Então é benéfico. Olha só. Tanto é que em cirurgias de orofaringe, cirurgias da amígdala, a gente orienta muito os pacientes, os pais, os pacientes, que geralmente os pacientes são pediátricos, a darem bastante coisas geladas. Sorvete, suco, vitamina, iogurte. Legal. O senhor é dentista também, como a gente falou, Sou né? dentista. Então, existe parte de dente que pode causar algum tipo de febre, algum tipo de problema, assim, ou não? Dente pode causar muita coisa, tá? E sim, pode. Dente pode causar desde sinusites, só que daí não tem nada a ver com gripes. Certo. E dente também pode causar processos infecciosos importantes, que a gente chama de abscessos, que é quando gera um pus, né? Gera pus, gera um acúmulo de pus. E aí há necessidade de drenar isso, um procedimento cirúrgico. A dor de garganta, às vezes a pessoa se automedica, né, doutor? Tá aquele tempo. Às vezes, vamos falar daquele remédio que todo mundo toma pra garganta? Eu tenho uma nimesulida em casa, vou tomar. Não é o adequado, né, doutor? Ou como que a pessoa deveria proceder? Porque pode ser uma faringite, pode ser uma laringite, pode ser uma infecção, pode ser uma inflamação. Então, a automedicação não é boa nunca. Mas essa da garganta, às vezes a pessoa fala, eu costumo tomar já pra garganta. Pode? Não pode? O que o senhor fala pra gente? Tá totalmente proscrito, não pode. Por quê? Porque a dor de garganta, ela pode ter várias origens. Pode ter desde uma sensibilidade ao gelado, a gripe, a um resfriado, a uma amidalite, a uma faringite. Pode ser uma dor de garganta reflexa, pode ser uma dor de dente. Então, a automedicação tá totalmente errado. Essa farmacinha que as pessoas têm em casa não deveria ter. E questão de trabalho, por exemplo. Às vezes a pessoa está com um resfriado, uma gripe, tudo, aí ela vai trabalhar e ela depois piora. É recomendado, depois de quanto tempo não ir trabalhar ou ir trabalhar? O que a pessoa... Relacionada à gripe? Isso. A gripe, ela tem um ciclo de até 10 dias, bem tratado. Então, tudo depende da atividade que essa pessoa exerce. Se a pessoa ela exerce uma atividade onde ela está em contato direto com o público, ela fala bastante, o ideal seria ela ficar de repouso alguns dias. Agora, se ela exerce alguma atividade
que ela trabalha mais sozinha, em Dentro home do escritório, office, alguma dentro de um coisa. escritório, aí a gente tem que avaliar e provavelmente ela não precisa ser afastada. Não pelo esforço de ir trabalhar, de fazer tudo, Isso, não. mas para a gente poder preservar os terceiros. Agora, se essa pessoa ela tá realmente com uma toxemia, ela tá com bastante dificuldade, bastante dor, tá tendo febre, essa pessoa ela não vai ter uma capacidade laboral boa. Certo. Aí eu acredito que ela tem que se recuperar primeiro para voltar às suas atividades. O senhor citou da dor, falando rinite, sinusite, dá dor no corpo também ou não? Só mexe com a parte das vias superiores mesmo. Não. A rinite, a sinusite, ela não dá dor, tá? O que acontece? No corpo eu tô falando. Uhum. O que acontece? O que muda na sinusite é que muda o peso da face. E aí, às vezes, pode ter uma dor reflexa também na região da nuca, tá? Às vezes, quando tem uma sinusite esfenoidal, também dá dor na nuca. Pode ter uma dor aqui na região do pescoço, pelo próprio peso da região da face que aumenta. Na rinite, é mais difícil isso. Ainda falando do assunto anterior de voltar ao trabalho, depois, né, de ter ficado uns dias afastado, na época da epidemia nós usamos muito a máscara. Hoje ela já não é obrigatória. Seria interessante nesse retorno a gente estar usando uma máscara ainda, mesmo que não estamos em epidemia? Com certeza, com certeza. É um modo de você cuidar dos terceiros e também de se recontaminar. O fato de você estar com um resfriado ou com uma gripe, nesse momento, não impede que você contraia outro vírus. Então, sim, é necessário. Falamos do pé descalço, da água gelada, voltando um pouquinho nesse assunto. Poeira ajuda nesse quesito de dar sinusite, rinite, ou isso não tem nada a ver, é mito também? Não, poeira está muito relacionado com rinite. Existem vários tipos de rinite. A mais comum é a rinite alérgica, que está muito relacionado com pólen, com ácaro, poeira, pelos de animais. Então, está muito relacionado. Poeira com sinusite, aí já não. Mas poeira com rinite, muito, muito comum. Certo, doutor. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de deixar de recado? Tratamento, prevenção, alguma coisa mais para os nossos telespectadores? Olha, eu vou dar uma dica para os nossos telespectadores, principalmente de regiões quentes, como a nossa cidade, que eu tanto gosto. Vamos se cuidar, beber bastante líquidos, vamos fazer uma higiene nasal adequada e qualquer dúvida, consulte um profissional. Não deixe de lado, não se automedique, porque tudo que está no começo é tudo mais fácil, até na questão de prevenção quanto tratamento precoce. E eu quero agradecer ao convite de vocês e fico à disposição aí para futuras conversas, outros temas, com o que vocês quiserem. Isso que a gente ia falar. O Dr. Paulo veio abrir essa expansão do Sinal Verde Podcast. Muito obrigado pela presença. Foi esclarecedor falar sobre esse assunto. Acontece muito aqui na nossa cidade, em cidades quentes, né, como a nossa. A gente agradece muito a presença do senhor, uma honra entrevistá-lo. Muito obrigado. Obrigado. Elaine, obrigado pela presença aqui. Ela vai estar mais vezes aqui conosco, apresentando junto, né, o Sinal Verde. Eu que agradeço a oportunidade. E, doutor, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. obrigado. A área do senhor tem muitos assuntos para a gente falar. Então, mais para frente, hoje o que está acontecendo é a questão de outono e inverno. Então, era o assunto primeiro que a gente poderia falar. Acho que era a melhor coisa, que foi esclarecedor mesmo, né, para todo mundo. Mas, num outro momento, o senhor é convidado a vir falar das suas especializações, que a parte de otorrino tem bastante. Sim, tem bastante. É bem abrangente. E a gente gostaria que o senhor viesse falar de outros assuntos também. Será um prazer. Sempre bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Será um prazer. Obrigada, Jefferson, pela oportunidade. Imagina, o Sinal Verde, a gente se despede aqui no Sinal Verde Podcast. Não deixem de curtir, compartilhar lá no nosso canal. Vamos fazer essa expansão aí, então.
Espero que vocês gostem. Deixe seus comentários, o seu like. Muito obrigado a todos. Até a próxima.